que como eu tô com o braço engessado, eu não posso apresentar, tá? Foi todo mundo para o sorteio. Ali, eu não sei se você quer participar. Ali eu? Não, a outra Ali. Ah, tá. Ai, gente, eu não vou não, porque eu não consegui ler de novo. Então tá, ó. Estão vendo a minha tela? Uhum. Sim. Sim? Sofia, Mariana, Camila, Karine, Eduardo e Aline. Foi? Aline! Oi. Então tá. Eu não fiz a apresentação, tá? Então eu vou falar. É melhor assim. Cada vez eu tô conseguindo mais adeptos. Vamos lá. Olha só. Ai, Safi, te confesso que você já me convenceu, cara. Não tem preocupação nenhuma em fazer uma apresentação bonita. Ó, três palavrinhas e o resto fala. Já somos em 3, então. Hein? Daqui a pouco a gente domina isso daqui. Vamos lá. Aí são pessoas mais inteligentes que não precisam escrever para lembrar. Ou preguiçosos também. Né? Não, eu fico com o tablet me ajuda. Então tá, então vamos lá. Então, capítulo 4, de gerenciar gestores a gestor funcional. Então, o que ele fala que é uma grande promoção, que nas empresas menores, essa costuma ser uma atuação de vice-presidência. Até ele traz lá no começo, né, que aquela visão do que é a diferença entre o pipeline de uma empresa menor e de uma empresa maior, né, que tem muita diferença, né, a gente sabe na prática. Então, ele fala assim que pessoas que até pouco tempo elas eram seus pares, elas passam a ser seus subordinados. E que os colegas funcionais de início de carreira, eles subordinam-se a 2 ou 3 níveis de distância, né? Então, é uma mudança muito drástica. E que isso exige muita maturidade, porque ninguém é preparado para isso, né? E que os líderes mais maduros são aqueles que desenvolveram empatia, senso de oportunidade, discernimento, fontes de informações. São bastante características assim que são desenvolvidas para você poder chegar a esse nível. Ou não, né? Porque muitas vezes você acaba sendo passado para outro nível sem ter desenvolvido tudo aquilo que a gente comentou, né? Você só vai sendo bom tecnicamente, mas essas seriam as características ideais, pelo menos. E que maturidade é um conceito que é muito amplo, e que ele fala, né, de alguns componentes para analisar essa maturidade. Então, maturidade para assumir o papel de líder funcional, funcionalmente falando, né, de maturidade, é uma habilidade de pensar sobre a divisão funcional a partir de várias perspectivas. E é comum que pessoas abaixo desse nível atuem como se sua divisão fosse uma ilha. Então, gestores funcionais, eles precisam passar a encarar a existência dessa divisão como um suporte para os objetivos gerais da empresa. Mais uma vez, deixar de ser só fazer, né, e pensar, né, gastar massa cinzenta mesmo. E tomar decisões difíceis, que acaba sendo um dos ônus, né? Como sempre. Tem bônus e ônus. E a maturidade funcional, ela envolve também aprender a se comunicar com um grupo de vários níveis. Acho que de tudo assim que eu tenho visto é que comunicação é essencial, porque você vai ter que se comunicar, como ele fala ali, né, com esse desafio de pessoas que elas até então eram seus subordinados, que muda essa relação, e que pessoas que estão acima, né? Então, esse meio de campo, assim, acho que essa habilidade de comunicação tem muito a ver com isso. E o líder, ele maduro, ele sabe delegar, ele confia, em vez de ficar o tempo todo exigindo ali, né, microgerenciando, que eu costumo chamar, né? Então, esse é um desafio bem grande, porque a agenda dele, ela não permite mais isso, que ele fique, assim, em cima de cada tarefa, né? E, mais uma vez, a comunicação, de você ter
ser efetivo nos pedidos, né? Passar essa visão para conseguir receber de volta aí o que você esperava. O gestor imaturo, em contrapartida, ele reclama que o seu grupo ele deveria obter o crédito por um projeto, chora muito, sabe? O famoso mimimi. E que ele fez a maior parte do projeto. Acho que é questão de equipe mesmo, sabe? Deixar de brilhar, né, para dar brilho ao todo, assim, que é a questão de ego, né? A gente vê isso muito nas empresas, nas lideranças, e isso é uma bobagem, né? Porque quando tua equipe prospera, obviamente você está prosperando, todo mundo está prosperando. Outro aspecto da maturidade envolve pensar como executivo de negócios e não como um simples funcionário, não como essa caixinha que é a caixinha que eu trabalho, mas o todo, né? Porque isso impacta diretamente no teu resultado. E ser capaz de avaliar como uma decisão afeta no todo, na própria, não só na tua comunidade ali, mas na empresa de uma forma geral. Essa perspectiva, ela não vem de um dia para o outro, ela vem com a experiência. E o ideal é que as organizações elas aloquem seus funcionários jovens e de alto desempenho para forças-tarefas, comitês, equipes de projetos, que os forcem a planejar e implementar ideias que transcendam essas funções. Suas funções, aliás. Porque ao desenvolverem essa rede de relacionamentos, abrangendo todas as funções, eles conseguem fomentar esse pensamento estratégico. Então, de novo, né, o desafio de deixar de pensar só numa tarefa e pensar de forma estratégica. E aí fala de falhas, né? Uma falha muito comum em novos gestores funcionais, ele até traz um exemplo aqui, né? Ele fala assim, o Will, ele se esforçou para adquirir conhecimento sobre compras, ele se esforçou para entender sobre, né, aquela área, porque ele foi promovido, ele se destacou muito como gerente de gestores, ele foi promovido, e aí ele liderava 9 gerentes de gestores antes, ele começou a entender dessas outras áreas, né, nessa promoção, e ele começou a examinar metas, planos, começou a ver, né, como que funcionava aquela área. E ele fez uma análise e ele tomou, né, uma decisão. Ele cortou orçamentos, né? Ele fala aqui, né? Depois que o Will cortou seus orçamentos, os subordinados diretos para aquelas áreas ficaram indignados. Então, quando ele cortou esses orçamentos, justamente porque ele fez uma análise superficial com base no ponto de vista que ele tinha anteriormente, ele cometeu uma grande falha. Ele foi influenciado pelo papel que ele tinha antes, ele tomou a decisão com base no que ele acreditava, né, que era correto, claro, mas muito influenciado pelo seu antigo papel. Deixa eu só fechar aqui, gente, senão eu vou ficar sério. Essa persiana aqui começou a bater o sol bem forte no meu rosto. Então, e aí, ele fala assim, né? Só que quando ele mexeu, né? Ele fez essa análise superficial, ele mexeu em operações, né? Que desempenhavam um papel fundamental, tinha conexão com clientes, né? Coisas muito estratégicas envolvidas. E como ele tinha sido, né, superficial, tinha pensado só no que ele sabia, ele mexeu com muita coisa que ele não conhecia. E tá dizendo aqui, né, o Will precisava fazer a transição de uma orientação operacional concentrada em alguns pontos, poucos projetos, para uma orientação estratégica concentrada em todos os projetos da divisão. E não foi o que ele fez, né? Então, eles falam assim, que ninguém informou o Will sobre isso, né? Sobre essa necessidade. Ninguém da diretoria o instruiu. Então, ele errou, né? Porque ele pensou com a antiga função dele, né? Ele não teve a troca, ele não fez... ele ganhou, né, a assinatura de e-mail, a promoção, mas ele não ganhou esse conhecimento, né? E essa instrução. Então, ele falhou nesse sentido. E que uma mentalidade estratégica, uma abordagem holística, ela
exige, né, que os melhores gestores eles pensem com estratégia, que eles gerenciem a divisão de uma forma inteira, não só pensando no que você gerenciava. Por exemplo, eu sou do marketing, aí eu vou favorecer só o marketing, porque eu vou pensar com as dores, né, pensar nas dores do marketing. Tá, mas se eu não pensar em vendas lá no departamento de vendas, eu tô falhando. Se eu não pensar, né, no departamento operacional, quem entrega de fato o serviço, eu tô falhando. Então, essa é a visão holística que precisa ser desenvolvida. E é raro encontrar quem entenda os conceitos de ponta a ponta. Então, por isso, né, novamente, é a necessidade de formar essas pessoas, de construir esse pipeline. Né? Acho que isso é o que ele reforça o tempo todo, eles reforçam no livro, né? Ali, Gestores funcionais... desculpa, Pode falar, Cami. estou me segurando aqui para não te interromper. Fala! Mas assim, é que eu me identifiquei muito com esse capítulo e o que ele fala, a questão de ser humilde, né? De você aprender a desaprender, né? Ele não falou sobre com essas palavras. Mas assim, tudo bem você não saber tudo. É normal, você virou líder funcional, você não sabe de direito, você não sabe de marketing, você não sabe de tudo, né? E como você é humilde para poder tomar decisão, é chegar para quem sabe falar, e conversar, né? Por isso essa questão do conversar, do entender e olhar os vários lados, né? Sabe, vou voltar no filho, não adianta. Tipo, quando o filho te conta uma história, você não vai olhar só um lado, você vai olhar o holístico da história para você poder tomar a decisão. Então, se para mim esse capítulo trouxe, assim, lógico, vários ensinamentos, mas o chave é esse, assim. E muita gente, por causa do ego, tem medo de falar que não sabe, tem medo de, né, tipo, eu sei, eu entendo de tudo. Não, e impossível isso, né? É porque acho que ninguém entende, né, com bons olhos, num primeiro momento, que a promoção geralmente se dá pelas suas características daquela função que você tem. Se você é incompetente em alguns pontos, sempre vai ser na outra, né? Mas você está se desenvolvendo naquela nova função. E que aí você precisa de apoio, né? E confiar nas pessoas que estão abaixo de você, que, como você falou, por exemplo, não entende de direito, tudo bem, você tem que confiar nas pessoas que entendem daquela área especificamente, né? E sim, e assim, não é porque eu sou gestor funcional, vamos supor, que eu vou ser obrigada a fazer uma faculdade de direito. Porque vai ser o operacional. O que a gente tem que melhorar, né, é a questão da gestão mesmo. Como que eu vou gerir de uma forma mais efetiva, olhando todo, né, olhando o estratégico. Sim, alinhando aos objetivos da empresa, né, ter claros os objetivos e daí direcionar as outras pessoas para isso, né. É bem isso. Eu tive o mesmo insight, assim. O quanto precisa ter essa visão do todo, né? Não julgar por parte só. E falando nisso, assim, ele fala, né, que aprender a valorizar, desenvolver as habilidades necessárias, né? E dedicar tempo à estratégia funcional e divisão da empresa, a gestão da divisão inteira. De novo, né? Um pouquinho para cada coisa, porque é isso que vai formar ali a empresa de uma forma geral. Não focar em determinada área. Talvez até em determinado momento precise, mas de uma forma geral dividir, né, a atenção. Ele fala de estratégia funcional, que precisa migrar para a criação de estratégia funcional em 5 requisitos. Então, pensamento de prazo mais longo, né, de 3 a 5 anos, conhecimento atualizado, compreensão plena e detalhada do modelo de negócio, das metas e da direção estratégica a longo prazo, considerar todos os aspectos da divisão do pensamento estratégico e a capacidade de fazer escolhas em prol da estratégia de negócios, da lucratividade, da vantagem competitiva e não em mero benefício de sucesso funcional. Então, são 5 requisitos, assim, bem difíceis, né, que precisam ser desenvolvidos. Aí, abrindo um pouquinho de cada um deles. Pensamento de prazo mais longo, né? O gerente geral da empresa, ele precisa pensar em estratégia a longo prazo. Ele não pode ficar perdido no operacional e não conseguir olhar onde deseja estar daqui 3, daqui 5 anos, né? E criar um plano que se encaixe nisso.
Conhecimento atualizado. É fundamental manter-se atualizado, não porque você vai fazer aquilo, mas porque você precisa saber que existe, né? E poder cobrar também, né? Que aquilo tem que ser desenvolvido. Cada um no seu quadrado depois vai desenvolver, mas se aquilo é relevante para a empresa, precisa ter esse conhecimento atualizado sempre. Gestores funcionais, eles precisam aproveitar a internet, né? Enfim, a gente sabe que existem tantas ferramentas hoje que você não se mantém atualizado se você não souber buscar as fontes corretas, né? Mas existem muitas possibilidades. Não precisa sair fazendo curso de tudo, né? Mas saber que existe. Compreensão plena e detalhada do modelo de negócio, das metas e da direção estratégica de longo prazo. Aí ele até fala, né, que parece que é muito simples, né? Mas um bom gestor funcional, ele precisa responder perguntas difíceis, né? Se for pensar, que não são perguntas fáceis ali, mas que são perguntas que precisam ter na ponta da língua. Então, o que a empresa quer realizar? Como ela deseja se posicionar no mercado? A estratégia mudou recentemente ou deve mudar em breve? Minha divisão contribuiu para a vantagem competitiva da empresa, né? No caso, minha divisão ali, ele está pensando nessa divisão completa, né? Mas, de qualquer forma, um gestor, eu acredito, né, independente de ser gestor funcional ou dos outros níveis, tem que ter esse alinhamento. Como cada divisão deve contribuir para a estratégia? Como os esforços de minha divisão impactam na estratégia? Como minha divisão impacta a capacidade das outras divisões de contribuir? Como se ganha dinheiro nesse negócio? São perguntas que parecem óbvias, mas parecem porque na prática não são, né? Então, esse alinhamento aqui é bem importante. Aline, deixa eu te cortar de novo. Diga lá. Na verdade, falando até sobre esses 3 pontos, né? Porque a gente entra por exemplo, se a gente for olhar alguns livros, hoje os livros, eles como é que faz? Eles criticam o planejamento mais longo, né? O planejamento quinquenal. E eu acho que pode ter uma confusão aí, né, nesse entendimento, né, nessa compreensão. Porque, assim, tudo bem, né? Eu acho que hoje a gente não consegue planejar em detalhes o quinquenal, né? Ou 3 anos e tal. Mas a gente tem que entender a longo prazo aonde a gente quer chegar. São coisas totalmente diferentes. E aí, me veio muito na cabeça quando você falou aqui da capacitação, não é para sair fazendo curso de tudo, mesmo porque é impossível, né? Por mais que a gente queira, a gente sempre vai estar desatualizado. Mas é a questão de ter uma equipe para uma empresa pequena não é a realidade, que eu até trouxe nas minhas anotações, que existem empresas, por exemplo, eu tenho um amigo que ele trabalha para o setor automobilístico, que hoje a gente está em 2020, ele está pensando no setor, o setor dele é esse, o departamento dele é esse. Ele está pensando no setor automobilístico em 2030, 2035. Então, ele está 10, 15 anos na frente. Então, tudo bem, empresa pequena não tem esse luxo, né? Entre aspas. Sim. Mas como que o gestor, né, que seja o funcional ou que seja o gestor de negócio, ele vai ter isso e vai colocar isso na rotina dele, sabe assim? Porque normalmente as pessoas colocam isso para ver quando tá, tipo, hoje eu tô light, eu vou ver tendência de mercado. E tá totalmente errado isso. No final de ano. Então, tipo, vamos planejar o nosso próximo ano. Tipo, agora essa etapa do planejamento estratégico é como pular as 7 ondinhas, né, no dia do Réveillon, para as empresas. Então, tudo, né, também Tudo não é... pode. Não que seja errado. Não é errado, mas como... Não vive o planejamento. Isso, entendeu? Aí, e a questão do terceiro, né, que o óbvio não é óbvio, né, sobre as perguntas, como ele também deixa essas perguntas vivas no dia a dia dele. Por exemplo, eu tô olhando tendência de mercado. Tem que estar na minha rotina como gestor responder essas perguntas de tempos em tempos, né? O que a empresa quer realizar? O que estava no planejamento estratégico, ela está realizando? E isso é totalmente fora, não acontece. E por que a gente não é treinado para isso? Aí começa aquelas discussões minhas, né? De quem eu sou eu e assim por diante. Muito bom, né? Os questionamentos. Então, eu acho que é bem isso. E aí também entra numa questão assim,
Tá, você tem um planejamento só na tua cabeça, não tá respondido essas perguntas. Você até sabe responder. Se fizer um pitch com você, se tiver que responder em 1 minuto, você vai responder ali. Talvez não com profundidade, mas vai responder. Mas e para as outras pessoas? Se você está falando de comunicação, você está falando em, né, trazer isso para os outros. Aí, de novo, volta naquela questão que a gente já viu em outros livros também, de transparência, né, de direcionamento e tal. Porque parece que não quer, né, deixar isso visível para todo mundo, mas se você fala daquele, né, daquele aspecto, se você pratica, né, uma pergunta que a gente usa em metodologias ágeis lá no Design Sprint, como podemos, né? Então tá, o objetivo é ser a empresa, né, top lá daqui 5 anos, né? Tá, como podemos fazer isso, né? Aí acho que vira um questionamento de todos, mas se isso tá só na sua cabeça, não tá no papel, não tá planejado, não tá sendo revisto de tempos em tempos, a tendência é que você abandone mesmo, né? Que você não pratique aquilo, que você não pense, então eu preciso estudar tendências todo dia, toda semana, como que eu vou encaixar isso na minha rotina, né? De uma forma séria, de uma forma consistente, né? Por isso, rotina, né? Isso, porque outra coisa veio, por exemplo, missão, visão, valores, tal, né? Visão, queremos ser a maior empresa. Se não planejar para isso, vai sempre querer ser, nunca vai ser de verdade, né? E o importante é quando, né? Quando, né? Quer ser quando, porque que ser um dia é muito tempo, né? Acho que o quando é bem importante. Daí, de novo, volta no planejamento, quebrar em metas ali. E essa semana só é que a gente faz isso na empresa, no nosso dia a dia, né, empresarial, e a gente acaba fazendo isso na nossa vida também, né? Essa semana, o meu marido, o Juninho, ele tem um sonho de conhecer a Irlanda. Desde que eu conheço ele, há 80 mil anos, ele quer conhecer a Irlanda. E essa semana ele falou, a gente estava assistindo um filme, ele falou, que sonho, eu quero conhecer a Irlanda. Eu falei, você vai morrer e você vai ficar sonhando, cadê o planejamento? Aí na hora eu vi que eu impactei ele, né? Mas é pura realidade. A gente Você impactou até eu agora com essa frase sua. Até eu tô pensando no meu sonho. Esse é o momento, hein, Du? Olha só, coloca no papel aí. Eu imagino o Juninho ouvindo uma frase dessa, ele tá sonhando, vendo filmes, e fala, e cadê o planejamento, meu amigo? Ele fala, tô só sonhando aqui, velho. Eu faço isso com meu marido também. Hoje, olha, lavando a roupa suja, né? É que, coitado, Gravado, hein? Ele apanha comigo, né? Ele pede. Ele tá para ler um livro, Organizações Exponenciais. Ele tá para ler um livro, né? Aí ele hoje começou a falar sobre coisas. Eu falei, meu querido, eu já falei para você ler o livro Organizações Exponenciais. Depois que você lê, a gente conversa, ok? Aí ele já ficou tudo. Eu quero conversar com você. Eu falo também, me apresente um plano, tá? Colocando no papel. Bom, vai, volta. Viajei. Vamos lá. Então tá. Muito bom. Não, mas são muito boas as contribuições. Então, voltando nos pontos aqui, né? Considerar todos os aspectos da divisão no pensamento estratégico. Então, por mais competentes que sejam os subordinados diretos do gestor funcional, ele é o responsável por integrar todas as partes. Então, olhar todos os projetos e o quanto cada um impacta no todo, né? A capacidade de fazer escolhas na função em prol da estratégia de negócios, da lucratividade e da vantagem competitiva. Então, gestores funcionais, eles devem dedicar tempo a conversar com os subordinados e entender como cada um de seus grupos pode trabalhar melhor com os seus grupos. Então, serão esses os pontos, né? 5 pontos, os requisitos aí do... Aline, esse último ponto que você falou aí, que eu acho que é o mais... que assim, que eu percebo olhando as pessoas, eu percebo que muitas vezes é o mais difícil para a pessoa que acabou de subir conseguir fazer, que é justamente conversar com as pessoas, entender o que elas precisam, entender o que está faltando. Aquilo, acho que foi a Camila que falou lá atrás, de ter a humildade, de assumir, eu não sei tudo. E nesse ponto aí, principalmente de conversar na ponta, que eu vejo muitas vezes, assim, já vi, na verdade, né? Muitas vezes é o que falta. É ir lá na frente e entender o que a ponta está precisando. E não simplesmente achar que sabe tudo ou até conversar superficialmente. Mas acho que esse é o ponto que pega para muita gente, que não tem essa característica e não tem essa
essa humildade de chegar lá na sala da limpeza e falar para a tiazinha, olha, qual pano que é melhor para você usar? Que tipo de produto que você gostaria que tivesse e não tem aqui hoje? Né? Chegar para a pessoa que atende o telefone lá do call center, esse headset aí que você está usando é confortável ou não? Está te incomodando? Porque é nisso que muitas vezes a gente escuta, olha, mas eu já avisei o supervisor há 3 meses que o headset que está me machucando e não foi feito nada. E aí você vai descobrir que o caminho não foi bem assim. Olha, eu já pedi para trocar o pano aqui, a vassoura está toda destronchada, não consegue varrer nada. Eu já pedi para trocar e ninguém fez nada. E esse ninguém fez nada, para quem está lá na ponta, é uma coisa gigantesca, né? A impressão que passa é que a empresa não está nem aí, está todo mundo com descaso com aquele setor. Né? Eu estou dando exemplos pequenos, mas isso é muito importante porque é o que eu vi até hoje, que na maioria, não todos, evidentemente, mas que não fazem, que é ir lá na frente e conversar com as pessoas mesmo, ter esse feedback direto. Poxa, o pensamento sistêmico, né? Eu acho que resume. Isso, porque daí faz sentido o que a gente está falando, né? Tudo bem, o colaborador lá na ponta, às vezes ele não entende o todo, né? Então, mas entender o que ele necessita com o que é possível e unir e ser claro, olha, esse material de limpeza, eu não estou fornecendo esse material de limpeza por causa disso, disso e daquilo. Lógico que se você ficar nessa função, você vai virar operacional e não gestor. Sim. Mas como que você faz, né? Você ouve mais, fala menos para ter a decisão mais assertiva, mas a comunicação, né? Como que você faz a devolutiva, através de quem, né? Não sei, a gente pega, isso aí eu acho que a gente pega muito nas reuniões diárias, né? Que não deixa passar, mas porque também você tem que se preocupar e não ficar no operacional de estar só, né? Como que você vai unindo, né? Mas é fazendo isso que você vai descobrir se tem algum gargalo no meio do caminho, se a comunicação está sendo passada para todo mundo, porque muitas vezes você passa a informação aqui, só que quem está no intermediário não passa para baixo do jeito que deveria ser, ou não passa, ou vira aquele telefone sem fio. Até nesse exemplo que eu falei, que você complementou, é explicar, olha, a gente não pode comprar esse produto de limpeza que você pediu, porque o nosso piso, ele tem lá uma resina que vai estragar. Só que ninguém informou isso para a tiazinha lá da limpeza. E a tiazinha só falou, olha, não vai comprar. Brava, porque pede e ninguém Exatamente. Então, a informação não é passada. Então, fazendo isso, não rotineiramente, mas esporadicamente, acaba pegando onde que pode ter algum gargalo ali e entendendo tanto de cima para baixo a comunicação, como a comunicação de baixo para cima também, né? Dos dois sentidos. Um trecho de um livro que a Mari, eu sei que impactou a Mari, que ela sempre fala, que é do João Apolinário, fala da questão da cartomante, da vidente, conta, tem tudo a ver com o que você está falando. E assim, tudo a ver muito com a realidade das empresas, né? Eu acho que a gente vivencia muito nas empresas, eu acho, essa falta de entendimento do negócio como um todo. Então, ele conta uma história, que teve um cara que falou, olha, chegou numa cartomante e falou, olha, eu tô com muito problema na minha empresa, eu não sei o que eu faço e tudo mais. Ela falou, olha, eu vou te dar esse saquinho aqui, você vai andar com esse saquinho fazendo um X em todas as salas, em todos os departamentos da sua empresa, você vai entrar e vai fazer um X, mas tem que ser em todas as salas. E todos os dias, de manhã e de noite, tipo, tinha uma rotina para ele cumprir. Resumindo, depois de 3 meses, ele voltou na cartomante e falou assim, olha, eu não sei o que tem dentro desse saquinho, mas resolveu o meu problema. E daí a cartomante abre assim, o saquinho e falou, olha, só tem 3 pedras. O que você tinha que fazer é realmente acompanhar o dia a dia da sua empresa, é realmente entender o seu negócio. E daí ele fala, esses dias, inclusive, eu contei isso para uma empresa que a gente presta consultoria, o fato de você estar presente, o fato de você só saber liderar se você conhecer o seu negócio. Porque se você não conhece, qualquer um toma a frente do seu negócio. Não precisa atuar, você não precisa ser o operacional. Só que você precisa ter ideia do todo, ter ideia do funcionamento como um todo. Senão, muitas vezes, vários líderes ou gerentes, eles vão dar à frente de você. Então, você acaba descendo um nível de respeito.
Por quê? Porque o líder sabe mais do que você no seu negócio. E assim, né? Aí a questão de não virar operacional. De novo, como ele vai colocar de uma forma na rotina dele que não seja só quando der tempo, né? Então, assim, é mais ou menos o que tem aqui. No livro tem as perguntas. Em que as pessoas é a próxima parte. Exatamente, porque estão sendo adequadamente gerenciadas, o que estão desenvolvendo. Travou aqui, tá travando, né? Nossa, deu uma travada aqui. O que ele voltou? O que ele fala, então, é que uma das mudanças é conseguir escutar, né? E aí ele traz algumas perguntas que são essas, né? Em que as pessoas estão trabalhando, estão sendo adequadamente gerenciadas, desenvolvidas, recompensadas, orientadas, elas sabem o suficiente sobre a estratégia da empresa, o modelo de lucro, a estratégia funcional, os desafios da empresa, as condições competitivas, as prioridades de curto prazo para realizar bem o trabalho, quais problemas elas estão encontrando, quais são os obstáculos, quais ideias têm para melhorar sua contribuição à divisão ou à empresa, e quais inovações estão sendo implementadas e a velocidade suficiente. E aí, o que ele também sugere é que precisam agendar reuniões regulares para coletar essas informações. Então, não é só fazer uma vez e ponto, né? Então, de novo, encaixar isso como uma tarefa, como algo que precisa ser feito. E gestão é isso, né? Não é uma vez que você vai fazer gestão, você vai fazer gestão com frequência. O que mais, gente? Então, valorizar o que não conhece, né? Então, precisa lidar com muitas questões novas e que o desafio se apresenta em dois aspectos. Como aprendem a gerir o que é novo e como aprendem a valorizá-lo. Valorizar o que é novo e desconhecido é um desafio para gestores funcionais jovens, né? Agressivos, ambiciosos, imaturos, e que eles acham que precisam saber todas as respostas, que é um pouco do que a gente já falou aqui, né? Então, a gente cair no erro de achar que sabe tudo e não precisa dos outros. Mas que o ideal é que eles sejam pessoas que adorem aprender e que eles saibam, né, que os seus subordinados, eles farão perguntas que terá incerteza e que isso faz parte do processo também. Aí ele traz uma história, que é a história de Ron. Antes de começar, saber falar não sei, né? Não sei. Não sei. O que você pensa sobre isso? Exatamente. Não é pecado não saber. Até devolver, né, aquilo que você comentou, né, aquele dia, fazer a pessoa ir atrás da resposta, né? Acho que você até, né, saber o momento de você dividir isso, porque, ó, você já foi, já buscou e tudo mais, né? Você traz um ponto de vista para a pessoa, mas não espera tudo pronto, mas essa troca mesmo, né? Tem que fomentar essa troca. Acho que essa troca é muito saudável. Sim. Independente do nível de hierarquia, né? A sua palavra, então, isso já era, né? Tipo, a sua palavra não é a última. É a palavra, o que é o melhor para a empresa, né? Não é o melhor para você ou para o teu departamento ou para, né? Eu acho que é isso que... E aí a briga das gerações. Só que assim, briga das gerações entre aspas. Mas assim, como uma geração mais nova vai conquistar a pessoa que tem mais experiência, mais velha, que não entende talvez disso, porque ela veio de uma questão de, tipo, chibatada mesmo, sabe? De, tipo, tem que cumprir horário, tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo. Como que a gente, essa nova geração vai aproveitando e pegando pelas beiradas, assim, entendeu? Tipo, não tem resposta certa. Na verdade, tem esse... Mas como não entrar no embate, né? Alguém tipo... que, eu mando. Como que você conquista o eu mando? O mundo não é perfeito. A gente vai encontrar o eu mando, porque, né, nós temos ainda gestores que vieram dessa geração, ao mesmo, sabe, assim, é uma coisa que você vai pisando e você vai formando, mas para isso você tem que ter repertório. Por isso que a sede por aprendizado, né? E daí a dificuldade é que quando a gente está falando com base nas nossas experiências, do que a gente já passou, do que a gente vê, né?
Mas quando você está por exemplo, você é muito bom tecnicamente, mas você não tem as competências, né, emocionais, você não desenvolveu ainda. Justamente porque você é muito jovem e é imaturo, você não tem essa visão, né? Então, muitas vezes acaba se frustrando mais facilmente. Se você pega um gestor como esse, que não escuta, é muito complexo isso, né? Essa questão de gerações, essa questão de pegar uma construção de anos que a pessoa teve de mando e aí ter que lidar também. Tudo isso é muito complexo. Então, precisa de muito jogo de cintura para tudo, né? Tudo na vida. E aí, a história do Ron, né? Então, o Ron, ele foi contratado para ocupar a posição de diretor de vendas em uma empresa de transportes de médio porte. E ele chegou a essa nova empresa com uma reputação elevada, carta branca para reanimar o grupo estava desmotivado e na verdade, estava apresentando baixo desempenho, né? Foi isso que foi passado ali, precisava reanimar eles. E o Ron, ele se desenvolveu de uma maneira correta, né? E ele entendeu que ele tinha tinha percorrido. Olha, o Beló tá entrando. Tá mudo o seu microfone, Cami. Vamos dar um oi para Oi, Beló. Bom dia no horário de Fiji, né? Pelo visto. Bom dia. Já estava falando para a Mari que a gente ia enviar a gravação para você. Perdi a hora. Total, era para estar em Blumenau já essa hora. Mas vamos lá. Depois eu vejo a gravação. Então, beleza. Então, o Ron, ele foi treinado de uma maneira correta, né? E ele havia percorrido cada passagem de liderança interior, reconhecido que era preciso mudar o que valorizava, né? Bem como aprender habilidades de gerenciamento de tempo a cada nova passagem. E aí, por isso, ele decidiu que ele não ia repetir o que ele já tinha feito na empresa anterior. Embora ele tenha tido mérito, tenha tido êxito no que ele fez, ele falou, não, isso aqui é uma situação diferente, eu vou agir diferente, porque eu também tenho sede de aprendizagem, né? Sede de aprendizado contínuo ali. E aí, ele fez um esforço de estar ali pessoalmente conversando com os subordinados e ele entendeu que os vendedores mais jovens, né, eles tinham, na verdade, ele conversou com todos os subordinados, né, e ele optou por concentrar suas melhorias no serviço ao cliente. Né? Ele entendeu que, assim, que tinha os vendedores mais velhos com um perfil, os vendedores mais novos com outro, mas que o problema não estava necessariamente naquilo. E ele se concentrou em fazer melhorias do que estava sendo prestado, de fato. E aí ele fala assim, né, que ele surpreendeu a todos, porque eles pensaram que ele se concentraria em trazer grandes vendedores. Como ele já tinha conhecimento, já tinha a equipe anterior, né, era o mais óbvio, mas ele quebrou isso, né, rompeu o status quo e foi para o que ele entendeu para aquela equipe. Então ele pensou especificamente naquela equipe, né? E ele se concentrou em trazer, em reorganizar a estrutura do grupo, tornando mais parecida com uma equipe eficaz, né, que ele almejava e que fazia sentido para ele, né? Então, ele escutava com atenção, ele pensou em termos estratégicos, holísticos sobre a divisão. Se o serviço era ruim, e era o principal motivo, ele quis escutar os clientes, né? Então, ele pensou assim, que para crescer as vendas precisava ter esse ponto, né? Que de entregar coisas boas as pessoas também se motivam. E aí vai vender mais, tudo vai acontecer. Então, ele fala que o serviço ruim era o motivo principal do crescimento das vendas e não a equipe, como todo mundo achava. Então, como resultado disso tudo, o Ron ele conseguiu apresentar um bom desempenho, melhora significativa, e ele foi promovido para um cargo que lhe deu responsabilidades ainda maiores. Então, pensamento estratégico, visão holística e adequação àquele cenário, né? Eu diria que flexibilidade aqui. Não está escrito, mas eu diria que flexibilidade. Porque se ele tivesse sido só óbvio, ele teria feito o que ele fez na empresa anterior. Então, essa é a história do Ron. E a
identificação de sinais disfuncionais, né? Então, embora devesse ser um alerta, claro, de que não estão lidando bem com a situação, isso costuma ser mascarado pela eficiência. Então, a pessoa ela é boa no que ela faz funcionalmente, né? Aliás, no que ela faz operacionalmente, e aí ela consegue, né, ir levando a situação. E eles parecem realizar um ótimo trabalho por isso, né? Então, parecem. Aí ele traz alguns pontos aqui para identificar problemas, né, nessas passagens, que são incapacidade de fazer a transição de uma orientação operacional e de projeto para uma orientação estratégica, incapacidade de gerir e valorizar o trabalho que lhe é desconhecido ou relativamente desinteressante. Por exemplo, eu sou de comunicação e não gosto de número, exemplo, né? E aí eu vou focar nessa área aqui, que é a que eu entendo, que eu posso dizer que eu sei mais, e vou ignorar a parte de venda, né? Não vai dar certo. Deixa eu até te interromper nessa parte. Não é a única fase que essa incapacidade de gerir e valorizar o trabalho do outro, ou se identificar com o que você tem mais familiaridade, não é a única etapa que trava o pipeline por causa disso, né? Lá atrás a gente já escutou isso também, os outros capítulos. Exatamente. Que acho que a cada capítulo ele fala isso, né? Que a gente não sabe tudo, precisa valorizar quem sabe, precisa saber escutar. Acho que à medida que você vai crescendo só fica mais importante, né? Mudam ali algumas das funções, né? O que ele vai citando, mas só fica mais importante. Você sair da zona de conforto, né? Então, se essa é a minha zona de conforto, como eu faço para me capacitar? Você não pode ficar preso, né, à tua função anterior. Isso. E é difícil, né? Você geralmente quer, o que ele fala num dos capítulos, você quer ficar naquilo que você é bom, né? Você não quer mostrar que você não é bom em algo. Claro. E aí o próximo ponto é justamente a imaturidade na liderança e na gestão, né? Então, não se interessar realmente por gerir. E esses seriam os pontos. Então, esses 3 pontos aí. Então, até tem, né, mais destrincha ali mais partes, né? Então, como fazer isso e tudo mais, né? Aliás, como ele faz incorretamente nesse caso aqui, né? Ele tá falando de identificar. Mas, resumindo, seriam esses 3 pontos que eu falei. E aí, a questão do desenvolvimento de gestores funcionais maduros, estratégicos e completos, né? Por outro lado, como que eles são. Então, as pessoas que elas já tiveram a oportunidade de conhecer o negócio como um todo e de mergulhar em situações, experimentando tanto êxito quanto fracasso, né? Então, faz parte do show, faz parte do processo. E muitos executivos, eles têm alto desempenho, são promovidos a esse cargo, mas eles não estão, de fato, preparados, né? Nem de ver, né, esses erros ali que a gente citou, porque você está na função ali, você não consegue enxergar. Por isso que eu acho que é importante, né, ter outras pessoas te ajudando nesse processo. Seja a consultoria, seja, né, pessoas com mais experiência. A troca, ninguém faz nada sozinho, né? Cada vez eu me convenço mais disso. Em diferentes momentos exigem diferentes funções. O que mais, gente? Então, desenvolver competências estratégicas pode ser um processo mais formal, depois de 3 a 6 meses no cargo. O treinamento nessas habilidades pode ser realizado por cursos, consultores ou recursos internos, né? Que é o que a gente está falando aqui. E o melhor método de treinamento envolve atividades práticas, né? Então, você sabe que você estudou, mas se você não praticar, você não tem aquela sabedoria, né? Você tem o conhecimento, né? Que são coisas muito diferentes. Aline, e precisa... Uma coisa que ele fala muito, e a gente estava falando anteriormente, né, sobre o choque das gerações, mas a questão, né, das força-tarefa, comitê de gestores, ser forçado a trabalhar com eficácia com pessoas diferentes. Isso te tira da zona de conforto, né? Porque é muito fácil você trabalhar com pessoas iguais, que pensam iguais, né? Mas e quem vai te tirar da zona de conforto são as pessoas que, muitas vezes, são as pessoas que te incomodam, vou falar bem a verdade, né? Por que ela te incomoda? Porque você não domina o que ela está falando, né? Aí vem a questão do ego, né?
Então, como que a gente vira a chave e a gente, o que que essa pessoa tem para eu aproveitar? Ou até do erro e acerto, né? Por exemplo, tudo bem, errou. O que que eu posso tirar de aprendizado do erro? E aí, de novo, o choque, né? O choque do que é hoje uma nova gestão, com a gestão antiga, como ir beirando isso, né? Se bem que assim, lógico, o óbvio não é óbvio. Mas eu vejo que quando a gente tem um plano muito bem estruturado, tá? De boas-vindas, vira cultura da empresa treinamento. Então, vamos falar daqui da Cumbuca. Eu não vou falar da Nayara, que não está aqui hoje, a gente fala mal da Nayara. Nayara que casou e está na praia, aproveitando. Ó a inveja. Na verdade, é o seguinte, a Nayara? A Nayara é uma pessoa que tem muita dificuldade de acordar cedo. Mas a Cumbuca trouxe para ela uma disciplina pelas pessoas que ela convive em acordar cedo. Inclusive, ela acorda às 5 horas da manhã para fazer a apresentação, por simplesmente querer, entendeu? Então, tudo eu vejo que é como você determina. Então, é difícil. Tudo é difícil, né? O relacionamento humano é difícil em todas as situações, em todas as esferas, mas como eu deixo isso mais claro, mais comunicativo, mais assim, começo, meio e fim na minha empresa, para virar uma cultura, não é fácil. Exatamente. É trabalhoso. O início deve ser muito difícil, porque quando você já tem uma cultura consolidada, até você trocar a cultura é muito mais difícil. Claro. Então, mas quando... Desculpa, vai. Eu penso, por exemplo, a agência já tem essa cultura de aprender, de ter cumbuca, então a gente já é inserido. Agora, como uma empresa troca o gatilho depois de já ter uma empresa que não foca em treinamento? Então, e que estão, né, no operacional. Mas vamos lá, vamos olhar para o umbigo. No nosso planejamento estratégico está plano de treinamento, porque assim, a gente deixou de fazer algumas coisas porque foi comido pelo operacional. Tudo bem, a gente tem, pela nossa cultura, o mínimo que para trabalhar na agência, né? Sim. Mas até a gente, se não colocar né? Não vai. Exatamente. E daí ele fala disso, né? Que então precisa reservar tempo para essas coisas, né? Reunião de estratégia, treinamento, precisa de comunicação com todos os níveis. Então, tempo, gente. Cada vez mais me convenço disso, né? Que essa é a dificuldade, mas que o tempo ele é o ativo mais valioso do mundo, sabe? O tempo ele é mais valioso do que o dinheiro, porque com o tempo, você focando nas coisas certas, você faz mais dinheiro, né? Então, é um dos pontos ali. Benchmarking, né? Então, registrar tudo isso, conseguir ter isso nas suas tarefas é o grande desafio, né? E acho que um dos grandes gargalos aí que a gente vê. Mas, né, fechando aqui, o líder maduro, ele não precisa ser um especialista em todas as áreas, né, em cada área funcional, que não dá pra gente ser especialista em tudo, né? Mas líderes maduros, eles reconhecem que para ter sucesso é preciso obter a cooperação dos outros, para tanto eles delegarão, eles comunicarão, eles se certificarão de que as informações elas chegarão, né, virão de forma uniforme e rápida, né? Que hoje a questão do tempo é imprescindível, né? Uma vantagem competitiva também você ter mais agilidade para tomada de decisão, ter a informação. E, por fim, né, um sinal claro de maturidade é abrir mão da mentalidade de feudos. Então, quando os feudos dominam, as divisões e subdivisões, elas funcionam isoladamente, que não é o ideal, né? Então, sem cooperação, sem cada um, né, muito ego mesmo, cada um no seu quadrado, cada um com com o seu feudo, né? E que, embora a gerência procure derrubar esses feudos, as atitudes antigas persistem. Líderes maduros se afastarão de uma dedicação limitada à sua divisão e adotarão uma filosofia de negócios mais integrada. Então, integração, né? Conseguir fazer essa ponte com cada
cada uma das partes para formar o todo e atingir o objetivo, porque o objetivo tem que ser da empresa, né? Não é de um gestor, não é de uma divisão somente. E é isso, esse foi esse capítulo. Achei que foi um capítulo bem rico, um capítulo bem bacana. Cada vez a gente vai aprendendo mais aí, né, sobre essa questão dos desapegos, né, sobre o aprender a desaprender e reaprender. E é isso. Com mais contribuições? Fala. O cara chega tarde e quer sentar na janela, né? Não, eu só queria dizer que esse capítulo foi tipo um tapa na cara para mim, assim, porque eu me encontrei várias vezes nesse. Quem que está rindo aí? Né? Tipo, Não, que no começo eu falei que eu também me encontrei bastante. Eu li, eu pensava em mim, pensei em você. Então, cara, vários detalhezinhos, assim, né? Por exemplo, até mesmo quando chegou nessa parte que ele fala da imaturidade na liderança, não confiar nos outros, né? Querer fazer tudo. Delegar e não ter um sistema de controle para pegar as coisas de volta. Então, são pequenos detalhes que a gente sente que é óbvio. Para tu criar essa maturidade de liderança, tem que ser trabalhado, né? Só né? Muito legal. Oi, Vitor. Já tô fazendo. Viu? Quem manda? De manhã cedo já. Sim, senhora. Não, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu gostei muito desse capítulo também. Legal. Eu particularmente amei o capítulo, né? Falei a apresentação inteira, para variar. E o que eu acho assim, interessante do capítulo é o que eu falei no começo. Tipo assim, é um ponto crucial. Ser humilde. Saber falar não sei. Né? Aprender a desaprender. Não é só a sua opinião que vale. Então, como você vai melhorando? E outra coisa importante que às vezes a gente esquece, né? Contrate pessoas mais inteligentes que você. Tem ao seu redor pessoas mais inteligentes que você. Com certeza você vai ser beneficiado com isso. Vai se incomodar, mas vai ser beneficiado porque vai te levar a um outro patamar, né? Aquela frase famosa, né? Clichê, né? Você é a média das 5 pessoas. A média. É totalmente isso. Totalmente isso, né? Eu gostei demais. Bom. Muito bom. Alguém? Du, Chafi, Karine. Mas mesmo agora a Karine está mais quietinha. Vou passar a bola para ela. Na verdade, eu fiz aqui algumas observações, eu também gostei muito do capítulo, mas basicamente ele se resume em ouvir, a comunicação, a importância da comunicação e saber ouvir, eu acho que isso é fundamental, mas eu até queria parabenizar, eu acho que a Karine foi excelente na explanação do capítulo, ela colocou todos os detalhes, eu acho que se eu tivesse apresentado eu não ia ter colocado tantos detalhes como ela colocou, então assim, na verdade, as observações que eu fiz, a Aline pontuou. Mas, basicamente, o que eu carrego, o que eu vou levar desse capítulo é realmente essa questão, né? Da humildade, saber ouvir, aí a comunicação, a importância da comunicação e isso estar presente na rotina nossa, né? No dia a dia. Independente de se é gestor ou não é gestor, eu acho que a comunicação, ela faz parte do processo. Uhum. Mas só mais uma coisa, o que eu percebi também é que a gente não pode tirar a responsabilidade de ter maturidade ou não do gestor, ela é muito mais da empresa do que dele também, porque como os outros níveis, ele também precisa receber treinamento. Não é porque ele está nesse cargo que ele é o sabe tudo, né? Então, a empresa tem que dar direção para ele e deixar muito claro, que nem ele fala aqui, né, que esse gestor ele tem que estar alinhado com os objetivos da empresa, seja meta de lucro, seja investimentos a longo prazo, né? Então, continua assim o treinamento como o ponto mais forte de tudo, né? Todos, desde o... E a cultura organizacional, né? Que se você não tiver a cultura, no caso de treinar, e a cultura de definir as metas, como que você vai cobrar, né? Porque você vai cobrar o quê?
da tua cabeça tá tudo desenhado, mas, né, o óbvio não é óbvio e as coisas precisam ser ditas. Então, né, cada um com as suas responsabilidades mesmo. E a questão... Cobrar as metas é só contratar a Karine, a Camila e a Mariana, que é fácil de cobrar as metas. Mas assim, e outra coisa, quando não só cobrar, mas ter claro do que eu vou ser cobrado. Quantos gestores funcionais de negócio, eles não, por exemplo, não sabem do que vão ser cobrados? Você é responsável pelo todo. Mas que todo? O que é o todo? Né? O que é o todo? Então, essa clareza vem no treinamento, vem na cultura, vem na comunicação, que é outra coisa que a Mari lembrou aqui. Ele fala tanto, em todos os capítulos, ele fala de treinamento e fala de comunicação. Como você vai crescer nas etapas de comunicação? Então, você tem um nível de comunicação, você cresce mais um pouquinho, você cresce mais um pouquinho, e assim por diante. Então, a comunicação está presente como... até na questão daquelas 3 habilidades que ele fala logo no começo, né? Como que você vai crescendo na gestão do tempo, nas suas habilidades. São 3 pontos. Eu não sei de cor agora. Né? Mas é isso. Du, alguém mais? O Du ficou impactado com a viagem para... Até agora, Ele parou na Irlanda. Ele está viajando desde já. Pensando na minha vida aqui. Não precisa de mais nada a partir de agora. Tô com dó do Juninho. Passa o telefone dele para eu falar com ele um pouco. Tá? Psicólogo. O Beló Apoio emocional. Não, que eu Beló, falei, vou aproveitar para falar mal do marido. A gente falou de uma parte, só para te colocar aí rapidinho. Que ele sempre fica, que a gente não planeja, a gente estava falando assim, que a gente tem que ter no planejamento algumas coisas, por exemplo, olhar tendência de mercado, não é só quando, não, né, quando eu tiver livre eu olho, tem que ter na tua rotina isso de uma forma estratégica, né? Aí eu falei, gente, a gente faz isso na nossa vida, a gente faz em tudo. Aí eu falei que esse final de semana, meu marido, desde que eu conheço ele, há 80 anos, o sonho dele é ir para a Irlanda. Aí ele tava, só que ele nunca se planejou. Aí esse final de semana ele virou e falou assim, a gente tá assistindo um filme da Irlanda. Queria tanto ir pra Irlanda. Eu falei, então é bom você parar de assistir o filme e começar a planejar, senão você vai morrer e vai ficar só no sonho de querer ir pra Irlanda. Aí o Du impactou, entendeu? E o Beló falou uma coisa que é importante, para cobrar metas, é muito boa, só contratar você. O Juninho tem dentro de casa. Vai, Miguel, como é a meta aí? Meu, se ele fosse me pagar todas as consultorias que eu dou para ele... Mas santo de casa não faz milagre, Dudu, não adianta. Tenho certeza que o Juninho vai ouvir mais eu, ou você, ou a Aline, né? A Carla pode falar coisas muito mais interessantes do que a gente, mas não vai ter o mesmo impacto. Assim eu já fiz esse teste. Por exemplo, né? Eu já fiz esse teste, Chafi. Então. Eu falei para pessoas falarem coisas pro meu marido para ver se funcionava. Se a Camila do Dudu fala alguma coisa assim, é mais ou menos, né? Agora, a nossa Camila aqui impacta mais. Porque o jeito que é falado de quando é fora, né? É diferente, é mais, não incisivo, mas impacta mais. Não sei se é a rotina, aquele negócio de bronca de pai e bronca de mãe, né? Que antigamente tinha. A mãe dava bronca, que ficava o dia inteiro com a criança em casa, mas a bronca do pai era mais pesada porque o pai ficava fora o dia inteiro. A hora que chegava, era diferente do que a bronca da mãe que estava sempre ali. Lógico que hoje isso mudou, mas é mais ou menos isso. Mas é isso mesmo. Mas o Du ia falar, né? Não ia? Não, eu ia, na verdade, completar. Acho que vocês pontuaram muito o que estava na minha cabeça também, mas eu acho que vai subir no nível, cada vez mais são soft skills, né? Eu acho que é a comunicação, escutar, e isso é muito difícil de treinar também. Então, trabalhar essa pessoa desde a base com experiências, trocar as experiências, colocar, né, desafios, eu acho que é ali que você desenvolve até mais do que isso, sabe? Como é que você ensina uma pessoa a escutar? É difícil fazer a pessoa escutar, mas é muito importante o quanto isso também impacta na liderança. Então, conhecimento técnico, né? Você pergunta, fala, não sei. Você abre mão do seu poder e fala, cara, não sei, me ensina. A pessoa vai saber muito mais que você. Mas você cria um campo de relação ali de que que tudo desenvolve. Eu acho que esse é o grande negócio da liderança. Então, é levar para é muito sutil, uma diferença muito grande quando você é um líder. Acho que esse é o ponto desse capítulo. Exatamente. Muito bom. É isso então, galerinha. É isso, perfeito, adorei. Então tá. Valeu. Até a semana que vem, então. Valeu, pessoal. Até.
Bom final de Valeu. semana. A Mari Beijo, sempre gente, fala que ela até tem mais. final de semana, mas bom final de semana. Pô, teve o bebê já? Já tá liberado? Fala tchau pro braço direito. Falou.